Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento. Na hora de mudar, chame a Julian, 3386-3868. Over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, novamente sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral Entre Amigos. É sempre uma satisfação renovada saber que vocês estão na audiência do programa, que agora pode ser acompanhado também, além daqui no canal 20 da NET Porto Alegre, também pelo meu site de web TV, rogerioamaral.com.br. O meu convidado de hoje é um dos empresários referência em nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Mais do que isso, ele é um exemplo para todos nós de dedicação, é um exemplo de vida para que nós tenhamos sempre como norte, como horizonte. E ele, além de um empresário renomado, é também um esportista. Está competindo, né, na sua atividade esportiva até hoje com 87 anos de idade. Por isso que eu digo, acima de tudo, é um exemplo para todos nós. E recentemente, na semana passada, recebeu uma homenagem da Federação, a Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul, cujo presidente José Paulo Cairoli houve por bem fazer esta homenagem. Ou seja, o Salão Nobre da entidade passa a ter o nome dele, do empresário Dr. Anton Karl Biedermann. Tudo bem, Dr. Biedermann? Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo ótimo. Satisfação reencontrá-lo, revê-lo, sempre com essa saúde de ferro. Não sei se é de ferro, mas vai se mantendo, graças a Deus, né? E graças especialmente ao esporte, né? A natação. Remo e natação. Foi remo, né? Foi remo muitos anos. Aliás, no início da minha vida foi a natação. Depois passei a remar muitos anos. Master é veterano, né? Sim. E agora há uns 10 anos que eu estou na natação de novo. Né? Muito bem. E é um dos laureados da equipe do Grêmio Náutico União, cujo clube também o Dr. Biedermann foi presidente. Fui né, presidente e sou o patrono com muita honra, sou o patrono do clube. Né? Muito bem. Mas vamos falar um pouco da sua história, da sua vida. Como eu disse, o senhor recebeu essa homenagem na semana passada, foi quarta-feira da semana passada, não é? O senhor fez um discurso que foi empolgante, emocionado. Essa homenagem é mais do que merecida pelo senhor. Eu não sei se é merecida, porque tanta gente trabalhou tantos anos com tanta dedicação à Federação que, no mínimo, muitos mereceriam uma homenagem igual, né? Mas houve por bem o Cairoli, a diretoria, me agraciarem com essa, para mim, fantástica homenagem, né? Dando meu nome ao Salão de Honra da Federação. Realmente é uma das maiores homenagens que eu recebi em toda a minha vida. Entidade que o senhor foi presidente, em mais uma oportunidade. Fui 7 anos presidente da Federação e hoje eu presido os 2 conselhos superiores, o da Federação e o da Associação Comercial de Porto Alegre. Eu sempre pensei que o senhor fosse natural de Porto Alegre. Mas Não. O senhor é da cidade do Rio Grande. Sou de Rio Grande, ou do Rio Grande, como quiser. Mas muito cedo ainda a minha família se transferiu para São Paulo, com 10 anos de idade eu tinha, e ficamos lá uns 6 anos, depois voltamos para Porto Alegre, né? E aqui nos radicamos definitivamente. E qual é a sua origem familiar? Anton Karl Biedermann. O meu pai era austríaco, ou mais precisamente, quando ele chegou no Brasil, ainda era Império Austro-Húngaro. Ele chegou em 1911 em Rio Grande. E minha mãe já era brasileira, com ascendência alemã, inglesa e portuguesa. É uma mistura fantástica. E nascida na cidade do Rio Grande. Rio Grande mesmo. E a mãe da minha mãe também era nascida em Rio Grande, a minha avó, né? Então tem uns laços bastante grandes com a cidade também. E qual era a atividade empresarial do seu pai? Como é que chamava? Meu pai era Anton Biedermann. Anton Biedermann.
E naquela época, como eles se dividiam em grupos dentro das cidades menores, como o Rio Grande, por exemplo. Então tinha um grupo francês, um grupo alemão, um grupo inglês, né? Tinha várias, portugueses, tinha muitos. E eles viviam entre si. E o hábito era dar aos filhos nome alemão também, né? Que me causou muitos problemas, mas me deu esse nome bem alemão. Né? E a atividade empresarial dele era na sua área, não? Não, ele trabalhava na Rheingans, União Fabril, que na época era a maior fábrica de tecidos do Brasil. Pouca gente sabe disso, era a maior fábrica de tecidos do Brasil, né? Então ele veio direto da Europa para trabalhar nesta fábrica. Né? E o curioso é que eu perguntava, né, mas como é que lá do meio da Europa, né, que é a Áustria praticamente no centro da Europa, como é que tu viesse para aqui em Rio Grande, né? Eram anúncios que eles punham procurando pessoas especializadas. Punham anúncios nos jornais europeus procurando pessoas especializadas. Viu um anúncio e acabou chegando aqui. Vindo para cá. E lá ele já trabalhava nessa área? Não, a situação era muito ruim naquela época na Europa, como um todo, né? Então eles não viam perspectiva nenhuma de vida, não tinham possibilidade nenhuma, passavam até fome por falta de empregos e tudo, então muitos vieram para o Brasil na ocasião. Né? E o senhor não seguiu o mesmo ramo? Não, eu realmente segui contabilidade, depois economia, né? Mas o que eu gostaria de ter sido era médico. É mesmo? Mas naquela época era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, meu pai ganhava pouco, né? Eu tinha que trabalhar. Era muito difícil trabalhar e ao mesmo tempo fazer um curso de medicina. Isso já em Porto Alegre, já em Porto Alegre. Em São Paulo? Não, já em Porto Alegre. O senhor viveu em Rio Grande até que idade? Até 10 anos. 10 anos. Depois ficou 6 anos em São Paulo. Depois ficamos 6 anos, aí voltamos para cá. E aí não seguiu a medicina que era à vontade? Não deu, né? Mas fui fazer o curso de contador e depois de economia e me dei bem na contabilidade, principalmente, porque criamos uma firma de auditoria. Começou comigo sozinho, dentro de um escritório de advocacia. Mas antes o senhor não foi ali que começou, o senhor começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo num banco, Banco Industrial e Comercial do Sul, Sul Banco, ficou muito conhecido, depois foi incorporado ao Sul Brasileiro, Meridional, etc. E hoje é Santander. Isso. Ali o senhor começou com o quê? Tinha o quê? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Mas aí ficou pouco tempo, porque depois... Não, eu fiquei bastante, 7 anos no banco, né? Que foi uma grande escola, né? Muita disciplina, tinha que sair tudo certo, né? O banco tem que sair certo, senão não funciona. Isso foi uma boa escola. E aí que o senhor depois deixou o banco e veio com a atividade passei por algumas outras atividades antes, né? Uma entidade de classe que foi fundada pelo A.J. Renner. A.J. Renner foi aquele grande industrial do Rio Grande do Sul, né? Fundou uma entidade de classe completamente diferente das até então existentes, onde eu trabalhei e tive uma boa experiência. Era o Centro Cívico Social do Rio Grande do Sul? Centro Cívico e Social da Produção do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Muito interessante a entidade, porque ela era para estudos econômicos, colaborar com os políticos, principalmente, com projetos de lei do interesse da nação ou do Estado, né? Então se preparava, se discutia, se conversava com eles. A entidade tinha um escritório no Rio de Janeiro, a Câmara Federal e o Senado eram no Rio na época. Tinha um escritório no Rio onde acompanhava todo o andamento dos projetos de lei que interessavam as atividades produtivas. Sim, muito bem.
Depois do intervalo, nós vamos continuar a conversa com o Dr. Anton Karl Biedermann e vamos falar, vocês me desculpem a voz, que eu estou saindo de um processo, de um resfriado, não é? Mas a voz do Dr. Biedermann, que é o que interessa, que é o nosso entrevistado, está firme e forte. Está firme? Não está uma voz, tá voz de velhinho? Não, está muito bem, está muito bem. E aí vamos falar, nisso que o senhor tinha começado, que eu lhe interrompi, sobre a sua atividade aí como empreendedor já nessa área. O restaurante Al Dente continua com as promoções dos menus degustação. Então você vai ao restaurante Al Dente, além de todos os pratos tradicionais, você pode optar pelo menu degustação. São 2 menus degustação, que você vai ter a oportunidade ali de experimentar mais de um prato dos renomados que tem o restaurante Al Dente, da minha querida amiga Eleonora Riso. Restaurante Al Dente, que tem ambiente climatizado, segurança, manobrista, fica na Mata Bacelar 210, esquina com Amarelã, e o telefone para reservas no Al Dente, 3343-1841. Já voltamos. Rogério Amaral, Entre Amigos. TV Assembleia, o canal dos grandes debates. Uma programação que tem a marca da diversidade, voltada para o jornalismo, a cultura, a inclusão social. Assim é a TV Assembleia, onde os gaúchos acompanham diariamente o trabalho do Parlamento Estadual. A TV Assembleia está no ar 24 horas. Em média, são 8 horas diárias de programação ao vivo, incluindo a cobertura das comissões, das sessões plenárias, do telejornal Espaço Público e do Jornal da Assembleia. Só em 2011 foram transmitidas 131 sessões plenárias e 108 audiências públicas ao vivo. Muito bom dia, bem-vindos ao Espaço Público. Desde 12 de abril, o telejornal Espaço Público é transmitido também em canal aberto pela TVE. O telejornal matutino antecipa o trabalho parlamentar, com entradas ao vivo das comissões, específicas sobre o consumo de álcool, ouvindo deputados e convidados das audiências públicas. Além disso, divulga as notícias do governo, com entradas ao vivo do Palácio Piratini. aqui no Salão Alberto Pasqualini. Na cobertura dos 50 anos da legalidade, o canal do Parlamento transmitiu as sessões comemorativas e os debates, reunindo historiadores e jornalistas. A TV Assembleia produziu o programa Legalidade 50 anos, com 27 entrevistas de personagens que testemunharam o movimento. Já a série de TV denominada A Rádio da Legalidade recebeu menção honrosa especial do Prêmio Ari de Jornalismo 2011 na categoria 50 anos da legalidade. Os programetes foram exibidos durante a programação e buscaram resgatar o contexto histórico e fatos marcantes, como a sessão plenária permanente do Parlamento e o funcionamento da Rádio da Legalidade, nos porões do Palácio Piratini. Rádios do Brasil inteiro entram em cadeia com a lei. Acordo e saio no meu carro preferido, agora de que a picanta é tudo tão mais colorido. Tem a ver com as coisas que eu tanto espero, mas com carro, um parceiro, andar contigo é o que eu mais quero. Tudo a ver com tudo que eu sempre quis, o Picanto me levando a São Marcos me faz feliz. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. É o novo Picanto que me encanta enquanto eu ando. Kia São Motos, Ipiranga 7110. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estamos de volta hoje no programa, conversando com o querido amigo, que eu digo que é um exemplo para mim e para muitos, o Dr. Anton Karl Biedermann. Dr. Biedermann, falávamos anteriormente, depois do senhor ter passado pelo banco, ter sido bancário, né, ter trabalhado nessa instituição criada pelo A.J. Renner, né, o senhor foi aí ser um empreendedor por conta própria. Correto. Nós iniciamos um escritório de auditoria. A auditoria contábil e fiscal era uma coisa muito pouco conhecida no Brasil. Era uma novidade, né? Novidade quase que total, né? Existiam poucas empresas de auditoria. E então nós resolvemos nos iniciar nesse processo. Comecei sozinho dentro de um escritório de advocacia, o Dr. Walter José Dil, que tinha me convidado para trabalhar com ele. Comecei sozinho e fomos crescendo com
bastante rapidez até nos tornarmos em poucos anos uma das maiores empresas de auditoria brasileiras, né? Autenticamente brasileiras. Mais tarde, com a globalização, nós começamos a ser procurados pelas grandes empresas internacionais e acabamos achando que seria interessante nós nos fundirmos ou participarmos de uma dessas grandes empresas. Passamos por várias experiências e hoje o meu filho Carlos continua como diretor e sócio da PricewaterhouseCoopers, que é uma das maiores empresas do mundo. Né? O senhor está aposentado hoje. Estou, né? É isso. Já trabalhou muito, já deu o caminho. Mas hoje as empresas de auditoria ou as auditorias estão presentes em todos os segmentos. As empresas têm auditoria interna e sempre tem a contratação de auditorias externas. Tem, porque para efeitos externos, né, e dos próprios acionistas, é fundamental que tenha a opinião e exame de pessoas de fora, né, pessoas que não tenham relacionamento direto com as empresas, que é o caso da auditoria. Então são empresas estranhas à sociedade que vêm ali e fazem o exame necessário. Que dão mais credibilidade ainda à empresa. E para tudo tem envolvimento, né? Uma negociação, uma fusão, tudo. Se quiser adquirir uma empresa, é impossível fazer isso, loucura, sem um exame completo, uma auditoria completa da empresa. Sem dúvida alguma. Nós falamos anteriormente sobre o seu trabalho nessa entidade criada pelo A.J. Renner, que foi o Centro Cívico e Social da Produção do Rio Grande do Sul. É um nome. É um nome. E o senhor foi convidado no início do atual governo Tarso Genro para participar do Conselho de Gestão, não é? E o senhor renunciou, inclusive escreveu uma carta, né? E teve essa atitude motivada pelo quê, doutor Bitter? Eu primeiro aceitei até com muita satisfação quando fui convidado, através do Marcelo Daneres, né? Fui convidado, aceitei, né? Aí comecei a receber umas publicações antes de entrar ao funcionamento, o Conselho, onde eu via que havia uma ideologia inserida dentro das diversas manifestações partidas do próprio governo, que eu considero inaceitável, né? Num órgão que deve deliberar sobre os interesses do Estado, né? E não sobre determinado partido ou determinada linha política, né? Quando eu vi que todas as publicações estavam eivadas desse partidarismo, dessa ideologia, eu achei melhor renunciar para não me incomodar e pela inutilidade, talvez, de qualquer esforço nesse sentido, né? E o senhor tem acompanhado alguma coisa ainda hoje das reuniões e do desenvolvimento do Conselho? Muito pouco, só pelo noticiário do jornal, né? E realmente não tenho visto, pode ser que tomara que eu esteja enganado, não tenho visto absolutamente nada de concreto a ser realizado pelo Conselho, né? Ainda há pouco eu ouvi uma entrevista na televisão de 3 economistas renomados, referindo-se ao conselhão do governo federal, né? Sim. Onde também eles diziam que são reuniões e de concreto não sai absolutamente nada. Era o falecido Tancredo Neves que dizia, né, que se não quiser tomar nenhuma decisão, convoca uma reunião grande. O A.J. Renner, que foi um empresário que foi fantástico, ele começou do nada e criou talvez o maior império na época do Brasil, né, industrial, comercial, etc. E ele dizia o seguinte: se quiser construir alguma coisa, nomeie uma comissão. E essa comissão não pode ter mais do que 3 pessoas. E uma tem que estar doente e a outra viajando. Ótimo. É isso aí, para ter decisão mesmo. Para sair alguma coisa. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o atleta, o esportista e o desportista Anton Karl Biderman. Lorde, a loja do homem elegante. Você tem já a coleção de outono e inverno com os blusões, com camisas, blusões em gola V com várias cores que você pode fazer diversas combinações. E tem também toda a linha de trajes e tendo aquela promoção.
né? Na linha de trajes, 50% na segunda peça. E se for aqui um telespectador do programa, tem 50% na segunda peça de todas as que estão na loja, de todo o estoque da loja, mesmo o que está já em oferta da coleção de verão. Então, dê uma passada na Lorde, que fica no Shopping Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria. Lorde, a loja do homem elegante. Um instante só. Rogério Amaral, Entre Amigos. Tudo o que você quiser transportar, a Giulian leva com muito cuidado e dedicação. Afinal, são 27 anos oferecendo um serviço diferenciado em mudanças locais e nacionais. Na hora de mudar, chame a Giulian, 3386-3868. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além-mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal. Avenida João Pessoa 579. Fone 51 3779 7978. Rogério Amaral, Entre Amigos. Vamos falar agora com o Dr. Biderman, então, sobre a natação, sobre o remo. No início do programa ele começou falando sobre isso. E tem uma curiosidade que eu fiquei sabendo agora aqui, quando cheguei. O senhor participou em São Paulo... No Rio. No Rio. Não. Em São Paulo, com que idade tinha? 16? Eu tinha 15 anos, 15 anos. Inauguração do Pacaembu. É uma experiência fantástica para um jovem, adolescente, né? E que guardo na minha memória até hoje, né? Um espetáculo indescritível. Eu desfilei pelo Corinthians, né? E naquela época tinha coisas muito rudimentares, por exemplo, Corinthians era muito longe já do Pacaembu, né? Mesmo naquela época estava numa distância incomensurável. E a gente, os grupos todos de desfilantes, que foi em grande número, iam de caminhão, né? Caminhão, não é ônibus, né? Caminhão, em cima da bolé do caminhão até lá perto do Pacaembu, onde se organizava e desfilava. Fazia o desfile. E nunca me esqueço, porque o Corinthians já tinha nome na época, era um grande clube, né? E quando nós entramos foi o estádio cheio, né? Se levantou e, na sua grande maioria, foi um aplauso assim, que até hoje me arrepia, né? Mas me espantou quando entrou o São Paulo também, né? Que também recebeu uma ovação quase igual à do Corinthians, né? Naquela época já tinha um prestígio gigantesco. O senhor nadava pelo Corinthians? Nadei pelo Corinthians. E como é que não ficou corintiano, ficou gremista? Não, eu realmente não sou muito... Eu gosto muito de futebol, né? Mas não morro de amores por clube nenhum, porque a gente conhece mais ou menos os meandros do futebol, né? E sabe como é que funciona quase tudo, né? E que o amor ao clube não é tão grande assim, a não ser raríssimas exceções de dirigentes. Mas o senhor não recomendou para o seu filho, para o Carlos, então, que também se afastasse? Sempre falo isso para ele, sempre falo, mas não adianta, a paixão é tão grande, né? A paixão é tão grande que ele está lá presente sempre. Isso, faz parte do Conselho Administrativo. Correto. Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas aí vamos para o presente. O senhor está com 87 anos. 87, não se deve falar nisso, mas agora já... Pois é, mas eu cometi essa inconfidência aqui porque eu quero trazer sempre o senhor como exemplo. Eu sempre tenho e quero trazer isso para os telespectadores como exemplo. O senhor continua nadando todas as manhãs? Todos os dias. A exceção de que é um dia de descanso normal, assim, né? Mas todos os dias. Hoje já fui no União, já fiz o meu treino, né? E acho que é uma parte fundamental para a vida de qualquer pessoa, né? Um esporte, qualquer um, até caminhar, né, na rua, um esporte feito repetindo diariamente, com várias sequências de preparo, mais rápido, mais devagar. Esporte feito com certa ciência, vamos dizer assim. É importantíssimo para a vida de qualquer pessoa, né? É por isso que eu digo que o senhor é um exemplo, porque até no esporte o senhor faz, como sempre fez na sua vida, com muita determinação, com muito foco, tanto que o senhor continua competindo até hoje.
os médicos, a maioria não gosta, né? Porque realmente, depois de certa idade, a competição às vezes exige demais. Às vezes não, sempre exige. Mas se não estiver bem preparado, o senhor está bem preparado. Sim, por esse cuidado tem que se tomar, né? Tem que se treinar e saber que vai aguentar bem a prova, né? Então, mas a competição é uma motivação, né? Sim. A gente pega um dia frio, por exemplo, chovendo, ou com cerração, tal, tu vai treinar porque dá uma vontade de não ir, né? Mas tu vai porque tu está te lembrando que tu tem um compromisso lá adiante. Como, aliás, aconteceu no final do ano passado, agora em novembro, que foram 2 campeonatos simultâneos, né? No Rio de Janeiro. Sim, Pan-Americano e Sul-Americano, né? E o senhor trouxe pouca medalha de lá, né? Trouxe 10 de ouro. 5 no Sul-Americano e 5 no Pan-Americano. Isso, Agora eu brinco com isso, dizendo que eu ganho, porque eu não fui um grande nadador, eu fui um razoável nadador aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas fora daqui eu não tinha expressão nenhuma, né? E agora eu ganho em nível pan-americano e vou ao Mundial em junho agora com chances de, no mínimo, vários vice-campeonatos, né? Sim. E eu digo que isso aí não é pelas minhas qualidades, mas é porque os outros morreram, né, no caminho. Os concorrentes não, é verdade. Tem concorrentes que eu sei. Nós já tivemos lá no Grêmio Náutico União conversando com o pessoal. Né, e aqui no Brasil e no exterior o senhor vai encontrar gente também. Gente boa, né? Gente boa. Tem um japonês, é como se dizia aqui sempre tem um japonês para incomodar a gente no vestibular, né? E lá é na natação. E agora eu vou cometer uma outra inconfidência, já no finalzinho do programa. Nós temos aqui 5 medalhas do Sul-Americano e 3 do Pan-Americano. Cadê as outras 2 do Pan-Americano? As outras 2 eu presenteei meus 2 médicos, Dr. Luquezzi e Dr. Rogério Tovar, né? Que têm me tratado, cuidado de mim, inclusive uma cirurgia de safenas, né? 3 safenas e uma mamária, do qual eu me saí muito bem, como podem ver, eu estou aqui. Eu fiquei só 5 dias no hospital e 30 dias depois já estava nadando, né? Que maravilha! E o Dr. Tovar, né, que é o meu clínico, cada vez que eu vou consultá-lo, quando eu vou abrindo a porta para ir embora, ele diz, não para de nadar, hein? Bem, meus amigos, esse é o exemplo que eu trouxe no programa de hoje, que eu faço questão de dividir com vocês, Dr. Anton Karl Biedermann. Dr. Biedermann, um grande abraço. Muito obrigado. Cumprimentos mais uma vez pela sua trajetória, que é um exemplo, eu repito, para todos nós. E para vocês também, pelo belíssimo trabalho que fazem, né? Muito obrigado. Uma ótima semana, lembrando que no rogerioamaral.com.br vocês podem acompanhar esse programa e os outros programas anteriores também. Muito obrigado. Rogério Amaral, não tem arroba. Não. rogerioamaral.com.